Bom, para quem não me conhece, eu sou a Silvia, eu trabalho na área de suporte e hoje estou aqui com o Rangel, da área de recebimento, e com a Juliana, que é a nossa especialista em parceria com as escolas. E a gente está aqui para fazer esse webinar sobre colocação de estudante. Agora eu vou passar a palavra para a Juliana e Rangel, que vão se apresentar também. Só, se vocês puderem, só falar que está tudo ok com o áudio, que vocês estão ouvindo no chat. Tem um chat, né? Tem uma janela com escrito chat. Aí, ok, tá tudo ok, Francisco Silva, obrigada. Espero que todo mundo então esteja ouvindo. Tá, agora eu vou passar a palavra então para a Juliana e para o Rangel. Boa noite, aqui é a Juliana. Como a Silvia já me apresentou, eu sou a consultora de parcerias educacionais, trabalho aqui com as meninas de DO, né, Desenvolvimento Organizacional, e vai ser um prazer estar falando um pouco com vocês sobre a colocação de intercambistas em escolas, né, mais para o finalzinho desse webinar. Agora quem vai falar com vocês é o Rangel. Boa noite, pessoal. Aqui é Rangel da área de recebimentos, sou consultor de recebimento e, bom, acho que alguns de vocês já me conhecem porque eu sempre cobro para vocês as colocações, eu sou o chato que sempre cobra. E, bom, o webinar está sendo gravado, então se vocês precisarem escutar depois ou compartilhar com os voluntários do comitê de vocês, vai ser possível, tá? E se vocês tiverem dúvidas, tiverem alguma pergunta, vocês podem escrever no chat que no final a gente vai voltar essas perguntas e respondê-las, tá? E se algum de nós estiver livre e já tiver disponibilidade, já vai respondendo também, não tem problema. Então a gente vai começar agora o webinar de fato. Você pode passar, por favor? O título do webinar é Quebra-cabeça, uma boa colocação de estudante. Bom, a gente pensou nesse título porque, de fato, fazer uma colocação de estudante parece um quebra-cabeça, porque você tem que fazer um match entre o perfil do estudante e o perfil da família, e nem sempre isso é muito fácil. Também tem algumas implicações, como, por exemplo, a família chega depois que você tem o perfil do estudante, você tenta adaptá-la ao que você já tem. Então, agora no FS Brasil, a gente está com algumas mudanças para esse ciclo, que a gente não vai falar aqui hoje, mas a gente está tentando melhorar ao máximo essas colocações. A gente está tentando dar mais qualidade a essas colocações, tá? E, bom, o que a gente vai ver hoje, de fato, são essas três coisas que estão aí no slide. Como selecionar uma família hospedeira, qual a melhor família para aquele estudante em particular, e como fazer uma boa colocação em escola hospedeira. Eu vou falar um pouco no início, a Silvia vai falar mais especificamente o perfil da família que é esperado e como fazer uma boa colocação, como pegar o perfil do estudante e tentar levar para um perfil parecido da família hospedeira. E a Juliana, como ela é especialista em parcerias com escolas, em parcerias educacionais, ela vai falar de como fazer uma boa colocação em escola hospedeira. Porque no FS Brasil, o que eu vejo desde que comecei a trabalhar aqui, também como voluntário eu via, mas mais fortemente como consultor de recebimento, é que a gente tem uma preocupação muito grande em fazer uma boa colocação em família hospedeira, mas a gente acaba esquecendo a escola. A gente tem que lembrar a importância da escola na colocação do estudante e como isso vai ser reverberado nos meses de intercâmbio dele aqui no Brasil, e como isso ajuda ele na adaptação dessa experiência e tudo mais. Bom, primeiro aqui a gente fala do padrão de qualidade de experiência intercultural. O FS Brasil, não o FS Brasil, desculpa, mas a rede AFS se tornou a principal organização de intercâmbios no mundo. Isso a gente não chega lá à toa, a gente precisa de algumas coisas. Dentre elas está um padrão de qualidade. Esse padrão de qualidade ele serve para dar uniformidade e ter essa qualidade reconhecida. A gente precisa de uma uniformidade desses padrões de qualidade. E a gente tem 4 padrões de qualidade. O primeiro deles é a garantia de que todos os estudantes receberão informações sobre a família hospedeira, para que ele possa tirar visto e se organizar com antecedência antes de viajar para o país de destino. Então, esse é o primeiro padrão de qualidade que o AFS disponibiliza. O segundo é que os comitês locais
farão orientações de recebimento com as famílias hospedeiras até uma semana, quer dizer, até um dia antes da chegada do intercambista. Então, essa é uma coisa que a gente, de fato, precisa fazer. Acontece de alguns comitês já conhecer a família que vai receber, ou a família é voluntária do UFS, e o comitê acaba não fazendo essa orientação. Mas, de fato, é uma coisa que a gente precisa fazer. A gente não tem hoje, no UFS Brasil, como controlar isso. A gente não desenvolveu nenhum mecanismo de controle desse tipo de orientação. Mas eu queria lembrar para vocês que, de fato, ela é necessária, ela é importante, porque a família precisa, de antemão, antes da chegada do intercambista, saber quais são as regras do UFS, elas precisam tirar dúvidas que elas eventualmente venham a ter, elas precisam saber basicamente como o estudante vai se comportar durante os primeiros dias, ela precisa conhecer talvez o gráfico da experiência. Então a gente precisa dar para essas famílias um leque de informações que vai ser muito importante, tanto para a adaptação do estudante, quanto para a adaptação da própria família. Então essa é uma orientação que a gente não pode deixar de fazer, tá? Então esse é o segundo padrão de qualidade que o UFS disponibiliza. O terceiro é que as famílias hospedeiras elas devem ser criteriosamente escolhidas através de entrevistas pessoais. Também no AFS Brasil e muito provavelmente em outros AFS, o que acontece é que os voluntários não fazem a entrevista pessoal antes da chegada do intercambista ou não faz entrevista pessoal antes de fazer a colocação. Esse é um outro erro muito grande para a qualidade do recebimento. A família ela deve ser entrevistada, ela deve receber uma visita dos voluntários na casa dela, ela deve conhecer quem vai lidar com ela durante toda a experiência, ela deve conhecer o conselheiro ou a conselheira desse estudante, dessa estudante. Então, fazer a visita é tão importante quanto encontrar uma família. Não adianta encontrar uma família se a família não vai ser visitada. Também não importa se o voluntário já conhece a família, se o voluntário é amigo da família. Não, o voluntário deve saber dividir as coisas quando ele está na casa da família, enquanto amigo, enquanto conhecido e enquanto voluntário do UFS, porque são dois papéis totalmente diferentes. Enquanto ele é amigo, ele pode ser parcial, ele pode ser o que ele quiser. Mas enquanto ele é voluntário do UFS, enquanto ele é uma figura que representa o UFS perante a família, ele tem que ser uma figura imparcial, uma figura que está ali para ajudar a família, para orientar a família, para dar suporte para ela, em nome do UFS. Tá? Então, essa visita realmente não pode deixar de acontecer. E o quarto padrão de qualidade é o suporte oferecido durante a experiência. A gente sabe que o UFS disponibiliza para cada participante um conselheiro. Antes da chegada dos conselheiros, no sistema, eu linko para cada estudante um conselheiro. Então, o UFS diz em todos os seus contratos, em todos os seus flyers, em toda a sua propaganda, que cada estudante vai ter um conselheiro, cada estudante vai ter um suporte 24 horas em qualquer lugar que ele esteja. Então a gente tem que fazer valer isso. E o que eu vejo hoje no UFS é que a gente coloca os conselheiros, a gente linka eles no sistema, mas nem sempre eles dão retorno, nem sempre eles dão suporte ao intercambista. Então, para fazer valer todos esses 4 padrões de qualidade, a gente tem que rever isso. A gente tem que dar informação para o intercambista 3 semanas sobre a família hospedeira dele, 3 semanas antes da viagem dele. A gente precisa oferecer um suporte de qualidade 24 horas e um conselheiro que seja ativo e que ajude o intercambista quando ele precise. A gente precisa fazer a visita na casa da família e a gente precisa fazer a orientação com a família. Tá? Então, eu estou falando muito rápido, eu sei que às vezes eu falo rápido, não sei se vocês estão entendendo bem. Se vocês puderem falar no chat se eu estou falando muito rápido ou se está ok. Sim. Graciela, sim, muito rápido. Tá, obrigado.
Obrigado. Ok. Então... Sim, ela pode passar, desculpa. Bom, aqui fala da família hospedeira enquanto uma peça importante na construção da experiência do intercambista. Isso é mais do que batido dentro do UFS, certo? A família hospedeira, ela é aquela peça que vai dar ao estudante toda a base que ele precisa para se adaptar, para conhecer o idioma, para sentir-se bem onde ele está. É a família que vai dar carinho para ele, é a família que vai dar uma cama para ele, que vai dar comida para ele, é a família que vai ensinar ele a caminhar aqui no Brasil. Então a família, de longe, é a parte mais importante da experiência do intercambista. Para mim, eu considero a parte mais importante. Se o intercambista não está bem com a família, ele provavelmente vai começar a ir mal em todas as outras coisas. Se ele não está bem com a família, muito provavelmente ele vai começar a não gostar de ir para aula, ele vai começar a não gostar de estar nos lugares, vai começar a falar mal do FS. Então a família, ela é sim a parte que mais disponibiliza tempo para o estudante, que mais disponibiliza suporte e que mais faz o estudante se adaptar, bem ou mal. Então a família deve ser bem criteriosamente selecionada, porque se a família não for uma família com o perfil do estudante, ela tem grandes chances de dar errado. A colocação tem grandes chances de não funcionar. E aí o que acontece é que a gente vai ter que fazer uma mudança de família, e tanto o estudante, quanto a família nativa, quanto a família hospedeira, quanto os voluntários, quanto o pessoal de suporte aqui do escritório, vai ter muito trabalho e vai ter muita quebra de cabeça. Isso acontece muito e, de fato, a escolha da família é um ponto decisivo nesse tipo de situação. Tá? É através da família que o estudante se integra a essa nova realidade dele e é a primeira, como a gente falou aqui no slide, é o primeiro elo de ligação com o país e a criação de laços fundamental. É a família que vai mostrar a boa parte da cultura que o estudante vai aprender, é a família que vai ensinar muito do idioma que o estudante vai começar a falar, tá? Então, o comitê também tem um papel perante a família. O comitê tem um papel perante a família, perante o intercambista e perante a secretaria executiva também. A gente vai falar agora do papel do comitê com a família, tá? A gente sabe que, como eu já falei, os voluntários do comitê têm que ir na casa da família, têm que visitar a família, têm que fazer uma orientação com a família. E as informações que o voluntário precisa oferecer para essa família são informações gerais sobre o UFS, sobre como funciona a organização, sobre como funciona o programa. Também precisa oferecer informações sobre as regras do programa, falar daquelas regras de ouro, falar do que o estudante pode ou não pode fazer, do que a família deve ou não deve requerer do estudante. Enfim, o voluntário tem esse dever perante a família de informá-la, de deixá-la por dentro do que ela tem direito de fazer, do que ela deve fazer e do que ela pode cobrar do estudante. Tá? O comitê também vai auxiliar a família na seleção do perfil dos participantes. O que acontece hoje, na maioria dos comitês, é que a gente começa a campanha de envio e os comitês ainda não têm boa parte das famílias selecionadas ou não tem nenhuma família selecionada. E o que acontece é, o comitê pega o perfil do estudante e começa a procurar família a partir disso. Na minha opinião, isso está errado, porque o correto seria tentar casar o perfil de uma família hospedeira que o comitê já tem disponível com um perfil de intercambista. Assim fica muito mais fácil, porque se a gente tem um perfil de intercambista e tenta encaixá-lo no perfil de uma família que você ainda nem sabe se existe, fica muito difícil, porque a gente sabe que família é muito mais escassa do que estudante. É muito mais fácil conseguir selecionar um estudante com um determinado perfil do que achar uma família com um determinado perfil. Então, o que a gente sugere é que os comitês comecem com antecedência a selecionar famílias, a procurar famílias.
Eu acho, enquanto consultor de recebimento, com a experiência que eu tenho tido aqui no escritório, que 2 meses é o tempo em que os comitês devem começar a procurar famílias hospedeiras. 2 meses antes do início da campanha de recebimento. Porque daí você já consegue ter uma conversa com a família, ir fazer uma visita na casa da família, conhecer o perfil dela e, a partir disso, tentar reservar um estudante com esse perfil. Tá? Fica muito mais fácil. E a gente aqui no escritório, no caso eu, que estou no recebimento, posso ajudar vocês a encontrar esse perfil e tentar fazer uma colocação com melhor qualidade. Tá? Então, eu acho que antecedência na busca de família é uma coisa muito importante e que todos deveriam levar em consideração para melhorar a qualidade dessas colocações. E tem também a orientação e o suporte, como já falei antes, mas também durante a experiência para a família. O conselheiro é a pessoa oficial que deve, ao menos uma vez por mês, prestar suporte ao estudante e à família. Entrar em contato, ver como é que as coisas estão, se está tudo indo bem, enfim. A gente oferece isso e é papel do comitê executar esse suporte, tá? Bom, e agora o que é que o comitê tem que proporcionar ao estudante? O comitê e o UFS, o escritório do UFS. Bom, precisa proporcionar uma família com condições físicas, econômicas e psicológicas para hospedar. Ou seja, a família tem que ter condições físicas, tem que ter uma casa, tem que ter uma cama para o estudante dormir, para que ele se sinta confortável. Então, é muito importante que o comitê vá até a casa da família, veja quais são as condições da casa. A gente não tem nenhuma pretensão de excluir qualquer tipo de família. A gente só quer que o estudante sinta-se bem e confortável na casa. Tá? A gente quer proporcionar para ele condições físicas para que ele se sinta bem, que ele se sinta confortável aqui no Brasil. A família, por exemplo, pode ter uma casa pequena com 3 quartos onde moram 10 pessoas. Então, o comitê teria que analisar se é viável a colocação de mais uma pessoa, sendo que essa pessoa é estrangeira, nessa casa onde tem várias pessoas e poucos cômodos. Então, a gente fala de condições físicas nesse sentido, onde um estudante vai sentir-se bem. Eu posso citar o exemplo do Comitê Recife, por exemplo, que fez a colocação de um estudante numa casa onde tinham várias pessoas, mas a gente teve, obviamente, mais cuidado com essa colocação, a gente consultou o AFS do país da estudante, a gente teve uma comunicação muito estreita com o comitê, deu certo, mas antes a gente estudou isso muito bem. Tá? Então, o comitê tem que entrar em contato com, quer dizer, tem que verificar essas condições da família. Tá? E, bom, a gente aqui no escritório está para ajudar vocês a qualquer momento com qualquer coisa. Então, quando vocês tiverem qualquer questão desse tipo, vocês falam comigo e a gente tenta ajudar ao máximo. Tá? Também devem ter condições econômicas, ou seja, não sei, o pai hospedeiro perdeu o emprego, ou a mãe está desempregada há 2 meses. Então, o comitê deve analisar, deve estudar se é viável fazer essa colocação numa casa onde existe uma instabilidade econômica, sabe? Tem que ter cuidado, tem que estudar um pouco também isso. E psicológicas, óbvio, a família tem que estar bem psicologicamente para receber um estudante. Não é fácil receber uma pessoa que você não conhece, de um outro país, com uma outra cultura, receber por 1 ano, por 6 meses. Então, todos da família devem estar bem com isso, devem estar concordando com isso e devem querer isso. Então, na entrevista, na orientação, o comitê deve verificar se o irmão hospedeiro, se a irmã hospedeira, enfim, todas as pessoas que moram na casa realmente querem ter essa experiência, porque se algum deles não quer ter experiência, isso já é um indicador de que pode dar problema na frente e de que o comitê vai ter que disponibilizar mais suporte para que essa experiência dê certo. Tá? Como eu falei, essas condições físicas, econômicas e psicológicas não são de intento de exclusão. É apenas de cuidado para que a colocação dê certo, para que a gente
ofereça qualidade nos programas de recebimento. A gente também deve oferecer para o estudante um lugar adequado para desenvolvimento pessoal e intelectual. É como eu falei para vocês, o estudante precisa estar confortável, sentir-se bem. Então ele tem que ter privacidade, ele tem que ter algum lugar onde ele possa, não sei, ficar sozinho, onde ele possa ler, onde ele possa pensar, porque o estudante vai precisar disso. Ele está numa experiência que demanda esses tipos de reflexões, esse tipo de tempo para ele mesmo. Então, é uma outra coisa que o comitê deve verificar quando ele for selecionar a família hospedeira. Tá? E atividades que enriqueçam a sua experiência. O comitê, geralmente, ele faz a colocação em família, escola, disponibiliza um conselheiro, mas se possível, e quando possível, é muito bom que o comitê ofereça também algumas outras atividades. Não sei, atividades com esporte, atividade com os voluntários. É bom que o comitê faça com que o intercambista sinta-se integrado à realidade do comitê, sinta-se parte daquele pedaço do AFS que está ali, tá? É nesse sentido que a gente fala em atividades que enriqueçam sua experiência, que deem ao intercambista uma outra visão de AFS, uma outra visão do país. O outro slide, ele fala como selecionar uma família. Bom, eu já falei muita coisa disso aqui, mas é muito importante, só para enfatizar, é muito importante que a busca da família seja feita com antecedência. Eu acho, enquanto consultor de recebimento, que 2 meses de antecedência é o tempo ideal, porque com 2 meses de antecedência da abertura da campanha de recebimento, você não deixa a família com muita ansiedade, você tem tempo de fazer visita presencial, de incluir a família nas atividades do comitê, fazer com que ela conheça o UFS, a cultura da organização. E ela não fica muito ansiosa durante esses 2 meses, porque, bom, ela ainda não tem tanto contato com a organização, ela está começando a conhecer agora, e ela também não conhece não tem nenhum perfil disponível ainda. Então, essa é a minha dica para vocês, começar a procurar a família com até 2 meses de antecedência, tá? Bom, eu falei para vocês que é necessário uma visita presencial, tá? É preciso que o comitê vá fisicamente, e os voluntários vão fisicamente à casa da família, para ver a estrutura da casa, para ver o interesse de todas as pessoas da família, façam uma entrevista com eles, façam as observações do que for necessário, porque o voluntário precisará preencher a ficha de visita, que é uma coisa muito importante para a gente. Ficha de visita é um documento que a gente acabou de atualizar no ciclo passado. Então, é um documento com 3 páginas e algumas perguntas subjetivas, onde o voluntário precisa escrever algumas objetivas, onde ele só precisa escrever sim ou não, tá? E é preciso que ele vá lá na casa da família informar como funciona o application da família hospedeira que o UFS disponibiliza, ajudá-la a preencher se for necessário, se ela tiver alguma dificuldade, fazer essa ficha de visita, preenchê-la, e também informar a família de que ela precisa ler o manual de família hospedeira, que é um manual muito importante, onde tem várias informações pertinentes para a família hospedeira, e onde ela pode tirar várias dúvidas por ela mesma, sem precisar contatar os voluntários. Esse material foi criado justamente para isso, para dar para a família hospedeira alguma coisa, alguma leitura onde elas possam se basear, onde elas possam pesquisar, onde elas possam conhecer alguma coisa que elas ainda não, que elas têm dúvida ou que elas ainda não conhecem. Tá? Então, o Manual da Família Hospedeira é uma outra coisa que o comitê deve disponibilizar para a família com antecedência. 1 mês antes da chegada, a gente, aqui no escritório, a área de recebimento, envia um circular, um e-mail para todas as famílias e junto vai anexado esse Manual de Família Hospedeira. Mas antes disso, se o comitê pode apresentar para a família o material, fica muito mais interessante, é muito mais personalizado o comitê mostrar isso, entregar isso, do que simplesmente elas receberem o material por um e-mail eletrônico. Tá? Agora eu vou passar a palavra para a Silvia, e como eu falei, se vocês tiverem alguma dúvida, é só escrever no chat que a gente vai voltar a essas perguntas no final do webinar.
Tá? Obrigado. Ok. Olá, pessoal. Espero que todo mundo esteja me ouvindo. Então, eu vou continuar, né, esses assuntos que o Rangel já assim, explicou, né, ele já deu bastante conteúdo. Então, agora, acho que vou me concentrar mais sobre questões mais pontuais, mais práticas, de repente. Então, vamos ver qual que é o perfil de família que pode receber, que, digamos, está mais adequado para essa experiência de recebimento de um estrangeiro. Bom, primeiro, queria salientar, né, que o FS tem uma atitude de abertura, de inclusão e de valorização das diferenças. Então, não podemos excluir nenhum tipo de família baseado em questões de raça, de religião, de orientação sexual. Todos os perfis de famílias são bem-vindos. A gente não se baseia numa família do tipo, digamos, tradicional, ou seja, um casal de pessoas de sexos diferentes que são casadas e que têm filhos. Essa não é, assim, a gente não procura necessariamente por esse tipo de família. O que é importante é que a família tem algumas características, que a gente vai ver mais para frente, que a qualifiquem para receber um estudante de outra cultura, tá? Mas isso não depende, assim, dos membros, do sexo, da religião, não depende disso, tá? Bom, tendo falado isso, também preciso esclarecer que algumas colocações precisam ser conversadas com antecedência com os pais naturais do estudante. Essas colocações são colocações com casais homossexuais, tá? Então, se vocês têm uma família homossexual, ela pode receber. Só que, primeiro, vocês têm que entrar em contato com o Rangel e falar, olha, Rangel, a gente tem essa família, gostaríamos de receber estudante, gostaria de receber participante. Ok. Aí, o Rangel vai entrar em contato com o FS, parceiro, e vai falar, olha, a gente tem essa família. Os pais naturais, o estudante estão ok com isso? Se a resposta for sim, tudo bem. Se for não, aí o comitê vai ter que providenciar uma outra família, né? Porque, assim, essa nossa visão do FS, de inclusão, das diferenças, é a nossa visão, mas também a gente não pode, não tem como impor isso para outras pessoas. Então, por isso que a gente faz a consulta. E isso é um padrão para o FS em geral. Então, todos os países têm o mesmo padrão. Outro caso de consulta prévia é colocação com pai ou mãe solteiros e sem filhos morando na casa. Então, assim, pode até se tratar de uma pessoa, não sei, de uma pessoa viúva, que já tem filhos, mas são filhos adultos e que não mora mais com ela ou com ele, com o pai ou com a mãe. Nesse caso, também é necessário que vocês entrem em contato com o Rangel, expliquem a situação e perguntem se os pais naturais e o estudante aceitam essa colocação. Não é uma questão de discriminação, é só uma questão assim, da gente ter certeza que os pais naturais e o estudante estão prontos para morar nessas situações, nessas colocações que são, digamos, diferentes do que é tradicionalmente esperado. Se vocês tiverem dúvidas, né, como o Juan já falou, podem escrever no chat. Agora, quando eu falei antes, né, que qualquer família pode receber, que a gente não tem um padrão, é verdade, assim, não temos um padrão, mas é importante que a família e que a casa tenham algumas características. O Rangel já mencionou isso, né, antes, então não vou ficar muito nesses pontos, mas só para esclarecer algumas coisas mais práticas. Por exemplo, características da casa, com foto do estudante.
Às vezes, a gente tem recebido algumas informações, né, que os estudantes dividem a cama, por exemplo, com um membro da família. Isso não pode. Isso está dentro dos nossos padrões de qualidade. O estudante tem que ter a sua própria cama. Ele pode dividir quarto, né, com os irmãos hospedeiros, normalmente, mas ele tem que ter a sua cama. E não pode dividir nem se for cama de casal. Como já o Rangel falou, né, a família tem que ter uma certa disponibilidade, né, porque eles estão recebendo o estudante para ter uma experiência intercultural. Então, o estudante não vai ficar na casa dele como em um hotel, né. Então, é importante que a família tenha tempo para passar com o estudante, para conversar com ele, para levar ele para passear. E, lógico, tem alguns custos envolvidos na experiência, né? Porque a família vai ter que providenciar comida para ele, por exemplo. Isso tem um custo. Então, né, tem que ser uma família que tem condição e que não seja prejudicada, né, por ter que providenciar comida para mais uma pessoa. Da mesma forma, os membros da família têm que ter boa saúde, porque sabemos, né, que caso o membro da família esteja doente, isso cria, obviamente, um estresse, né, na família. Então, nesses casos, a gente sabe que essa família não é a família ideal para receber o participante. Então, caso a família tenha... Assim, quando a gente fala de saúde, não é só a saúde física, é também saúde psicológica. Então, se algum membro da família está passando por algum problema, não só físico, mas também psicológico, psiquiátrico, não sei, está com depressão, você sempre tem que se perguntar, será que essa família tem condição de providenciar um ambiente saudável para o participante ter uma boa experiência? Provavelmente, né, se algum membro da família está com um problema de saúde grave, não tem condição, né, de se dedicar ao estudante. Outra questão importante, prática, né, é a proximidade com a escola, porque o participante vai ter. Isso vale principalmente, né, nas grandes cidades. Às vezes, assim, nas grandes cidades, os tempos de locomoção são bem grandes, né, por exemplo, no Rio de Janeiro, em São Paulo. É normal o estudante levar 1 hora, né, para chegar na escola. Ok, então isso depende sempre de onde o participante está colocado. Mas, assim, é importante que esse tempo de locomoção não seja muito grande, senão o estudante não vai ter nem tempo, né, de aproveitar a experiência. Vamos para o próximo slide agora. Aqui a gente tem algumas características, né, que a gente acha que são importantes, que a família hospedeira possua, para tentar minimizar, né, os problemas da experiência, porque todo mundo aqui, todo mundo que já recebeu, sabe, né? A experiência de recebimento é uma experiência muito enriquecedora, muito positiva, mas também é uma experiência que traz problemas, porque isso é normal, né? Isso não tem que ser um tabu, isso tem que ser discutido com as famílias antes, né? Porque elas estão recebendo uma pessoa que vem de uma outra cultura, que não fala a língua, que não sabe como se relacionar com as pessoas aqui no Brasil. Então, lógico que vai ter algum problema, algum conflito, algum desentendimento em algum momento da experiência. Então, é importante que as famílias tenham essas características que são listadas. Por quê? Porque elas têm que aprender com os conflitos, com os desentendimentos, para que isso não se torne uma experiência desgastante. Então, famílias que têm uma comunicação clara, que têm habilidade de resolução de conflito, que são flexíveis, que são tolerantes, empáticas, essas famílias conseguem lidar melhor com os problemas que podem surgir ao longo de intercâmbio e tornar esses problemas um momento de aprendizado para todo mundo, não só para os estudantes, mas para a própria família, né?
porque o conflito pode ser, as crises, né, podem ser momentos de aprendizagem, não tem que ser um momento só negativo. Mas para isso, né, precisa que a família tenha essas características que eu acabei de falar. Também é importante que o projeto de recebimento seja um projeto compartilhado por todos os membros, porque às vezes, não sei, o filho quer muito receber para ter um amigo, mas os pais não estão tão interessados. Isso muitas vezes não funciona, né? Porque todo mundo tem que ter motivação para receber o estudante. Senão o estudante vai sentir que ele não é bem-vindo, né, naquela casa. Ele vai sentir isso. Isso vai dar problema. Também é importante, né, que a família seja uma família ativa, que tenha contatos com outras pessoas, que pratique esporte, porque aí vai ser mais fácil integrar o participante na comunidade local. Porque muitas vezes o que pode acontecer, o estudante chega e ele fica sozinho em casa e ele, obviamente, não tem o que fazer, né? Porque ele acaba de chegar aqui no Brasil, não conhece ninguém. Então, é importante que a família ajude, os voluntários também, né? Mas também a família pode ajudar o participante nesses primeiros momentos. Ah, vai lá na academia com o teu irmão, vai lá, eu conheço essa professora de inglês, não sei o quê. Aí, né, isso ajuda muito a integração nos primeiros momentos. Agora, vamos para o próximo slide. Então, bom, já falei, né, bastante sobre o perfil da família, né, mas algumas dicas também que ajudam na hora de escolher a família para o participante são sempre ter em conta quais as características, o perfil da família, né? Porque tem famílias que são mais independentes, tem famílias que são mais autoritárias. E, assim, não necessariamente uma família autoritária não pode receber, mas aí é importante buscar um perfil de estudante que possa se dar bem com uma família autoritária. Então, de repente, um participante que vem de uma cultura onde o autoritarismo é uma característica, né, da cultura, e aí ele não vai estranhar, tá? Por exemplo, colocar um dinamarquês, que a gente sabe, né, que tem uma cultura muito mais independente, autônoma, com um perfil de família autoritária, vocês já sabem que vai dar problema. Então, é melhor nem fazer essa colocação, porque provavelmente não vai funcionar. Também é importante se atentar nas diferenças, né, socioeconômicas, não colocar, de repente, assim, um participante numa situação, assim, como uma família que não tenha, né, condições de providenciar comida, providenciar a cama, né, porque aí o participante também pode se tornar um peso, né, para essas famílias, porque se eles não têm muita condição financeira, vai ser muito pesado para a família, né, providenciar comida, providenciar coisas para o participante. Então, é sempre muito importante avaliar atentamente essas questões. Obviamente, né, outro ponto importante é tentar casar os interesses da família com os interesses do estudante, né, quando possível. E também pensar, a gente sabe que aqui no Brasil, a maioria, né, dos comitês são em cidades pequenas. Então, assim, tentar procurar, né, nessas cidades pequenas participantes que gostem da natureza, não necessariamente participantes que morem em comunidades rurais nos países deles, mas de repente, assim, se está escrito no application que o estudante tem muito medo de insetos, aí de repente, né, pensar duas vezes antes de colocar esse estudante em uma colocação rural, né, porque vai ser muito mais difícil para ele se adaptar. Também tem, às vezes, questões de alergia, né, a animais. Aí, lógico, não podemos colocar uma pessoa que tem alergia a cachorro ou a gato numa família que tem gato e cachorro. Então, sempre é muito importante ler o application atentamente, né, ver se o estudante tem algum problema, alguma alergia, né.
e já ver isso com a família. E como o Rangel já falou, bom, tem a família, né, recebe o suporte do FS, porque imagino que as famílias hospedeiras sempre devem ter muitas perguntas, né? Então, vocês podem ajudar eles já direcionar essas dúvidas para o nosso site, né? No nosso site tem uma seção de perguntas frequentes e lá acho que a família já pode encontrar muitas respostas às dúvidas mais recorrentes. Não sei se vocês sabem, porque é uma coisa bastante recente, a gente agora tem também um blog para as famílias hospedeiras. Se vocês quiserem, depois a gente pode mandar o link. Eu acho importante, né, divulgar, porque aí a gente coloca temas importantes, recorrentes, né, para as famílias hospedeiras. Como o Rangel falou, o conselheiro deve entrar em contato pelo menos uma vez por mês, tanto com o participante como com a família hospedeira e a escola. Então, esse contato mensal é muito importante que aconteça, porque aí, se a família tem algum problema, alguma coisa a compartilhar, ela vai saber que alguém vai entrar em contato com eles, né? Então, esse contato é muito importante. Aí tem as orientações locais, né? E tem também o manual da família hospedeira. Lá também no manual está escrito tudo, né? Até, não sei, procedimento para reembolso médico, essas dúvidas mais práticas, mais concretas, né? E eu queria salientar, para terminar a minha parte, que tudo que a gente falou até aqui vale também em caso de mudança de família, tá? Então, quando é mudança de família, durante o intercâmbio, essas mesmas coisas que a gente acabou de falar, são assim, tem o mesmo valor. Então, quando você muda tem que mudar de família um participante, tem que fazer o mesmo processo, preencher o application, mandar a ficha de visita, tá? Isso é válido também para as trocas de família. E, bom, sei que é muito conteúdo, né? Eu tentei ir rápido, mas, como eu falei, podem colocar as suas perguntas, as suas dúvidas, porque sei que é muita informação concentrada em pouco tempo, né? Também, se tem alguma coisa que a gente não falou, né, que vocês estão com dúvidas, pode colocar, tá? E, bom, por enquanto é isso. Eu vou passar, então, a palavra para a Juliana, que vai se concentrar sobre a colocação do participante na escola. Exatamente. Então, pessoal, para encerrar, né, essa parte, esse webinar, vou falar bem breve, porque a gente também já não quer tomar tanto tempo de vocês, mas essa também é um dos passos, uma das peças desse quebra-cabeça quando a gente fala de colocação, né? A gente já mencionou aqui a questão da família, a questão do conselheiro, e o outro ponto, outra peça fundamental seria a colocação em escola hospedeira, porque a gente sabe que o intercambista ele vem para cá, quando ele vem para o high school, né, para o programa escolar, ele vem com o visto de estudante. Então, justamente, a gente tem que se atentar para esses papéis de cada pessoa, né, dentro do comitê e aqui na Secretaria Executiva e da escola, para que essa experiência seja cada vez mais rica e proveitosa. E quando a gente fala em escola, a gente fala em parceria, né? Então, a gente tem que entregar para eles um serviço, né? Dar uma atenção para eles com bastante qualidade. Então, só para resumir os papéis, assim, bem brevemente, o intercambista ele tem que frequentar a aula. E, no caso, vocês como voluntários precisam nos alertar e alertar também as famílias para que elas nos avisem, e as escolas também, caso o intercambista não esteja frequentando, porque isso é uma coisa muito importante e a gente tem que solucionar caso isso esteja acontecendo. Basicamente isso, né? Ele cumpre as tarefas igualmente aos outros alunos, enfim. E também ele é aquela espécie de embaixador da sua cultura local. Então, caso a escola solicite que ele venha a falar um pouco sobre o seu país, sobre a sua cultura, a gente tem que incentivar e estimular que ele venha a estar super motivado para desenvolver esse papel quando solicitado, ok? A escola parceira, ela oferece uma vaga gratuita
o nosso intercambista. Então, existem casos de escolas que querem pagar mensalidade, enfim, e o que é que o comitê pode fazer com relação a isso? A gente não recomenda esse tipo de prática, porque imagina só, qual é o problema que isso pode acarretar, né? Vai que a gente precisa mudar de família, e nesse caso, quem pagaria a mensalidade, né? Ficaria um problema para o comitê resolver e para a gente aqui da SE também. Então, o ideal realmente é que a gente faça a colocação em escolas parceiras e que topem, né, que aceitem a colocação de forma gratuita, né, de forma como uma bolsa normal para o intercambista. Ok? Outra questão do papel da escola parceira, ela deve tratar o estudante como aluno regular, ou seja, tem que fazer uma matrícula para ele, tem que oferecer um ambiente propício para que ele possa desenvolver o aprendizado. Algumas escolas conseguem, né, oferecer aulas de português específicas para esses intercambistas, mas isso é só um extra, né? Outra coisa que a escola tem que fazer nesse recebimento de intercambista, ela tem que identificar uma pessoa de contato para o AFS, né? E essa pessoa vai nos ajudar, no caso, tanto aqui da Secretaria Executiva, como o próprio conselheiro e a equipe de escolas, a identificar algum problema que esteja ocorrendo na vida do intercambista na escola, e para que a gente possa resolver isso da melhor forma possível, tá? Já o papel do conselheiro, acho que os meninos já falaram, né, aqui antes, mas ele justamente vai ser essa pessoa que vai, através dos contatos mensais, apoiar o estudante, verificar se está tudo bem, se tem alguma questão para ser resolvida, e vai passar para a gente aqui da SE esse relato, né, de como é que está a situação, inclusive na escola. O voluntário da equipe de escolas, no caso de comitês que tem essa estrutura, né, que algumas vezes é o próprio comitê, né, se o comitê é um pouco menor, não tem essa equipe de escolas, mas é importante que tenha alguém no comitê que se prontifique a ter essa visão geral de quais são as escolas que estão recebendo no momento e ter uma visão também de quais seriam as possíveis escolas para um futuro, né? Então, seria essa pessoa que vai planejar, por exemplo, e organizar eventos e atividades, e isso pode contar diretamente aqui comigo, né, na SE, se porventura queiram fazer um workshop, orientações, treinamentos para professores, a gente está sempre disponível para organizar e juntamente com vocês, desenvolver coisas bem bacanas na comunidade local de vocês, tá? E outra coisa importante que essa equipe de escolas ou o próprio presidente deve fazer é me informar, no caso, informar a SE, no momento a mim diretamente, e me manter atualizada dos contatos com as escolas parceiras, ou seja, qual é o e-mail, o telefone, o endereço, porque isso facilita muito a nossa vida aqui, quando a gente manda circulares, quando a gente envia certificados para as escolas. Então, a gente precisa ter isso atualizado. Se vocês souberem, por exemplo, que a escola mudou de endereço, avisa aqui para a gente. Souberem que o contato da escola mudou, não é aquele endereço de e-mail mais. Manda para a gente, porque é super importante que exista também essa comunicação institucional, né, do AFS com a escola. Então, basicamente, essa parte da área de parcerias educacionais, né, a gente aqui promove justamente essa parte mais institucional, né, tanto de cadastro no Globolink, de envio de certificados, placas de visibilidade para as escolas, e ajuda vocês, né, a implementarem esses projetos, enfim, atividades nos comitês. A família hospedeira, assim como qualquer família de um estudante, ela vai auxiliar o estudante na integração da escola. Então, se vai existir, por exemplo, uma reunião de pais e professores, o comitê precisa, pode e deve incentivar que a família participe também. Porque, como a gente falou, ele deve ser matriculado, o estudante do AFS deve ser matriculado, deve ser tratado como um estudante convencional. Então, por isso que a família também é recomendado que ela participe de todas as atividades para as famílias naquela escola. Eu dividi a minha fala em quais seriam as ações, assim bem resumidamente, do comitê no antes, durante e depois
com relação à escola, né? Para que seja uma colocação feita com sucesso. Então, antes dessa colocação, antes da chegada do intercambista, é importante escolher qual é essa escola que vai estar recebendo aquele estudante específico. Então, acho que o Rangel e a Silvia já falaram um pouco desse alinhamento do perfil do estudante. Por exemplo, se tem um estudante que é mais, que vem de uma cultura mais rígida, a gente sabe que é possível que ele venha se adaptar mais a uma escola militar, ou uma escola que tenha uma cultura mais rígida. Então, são esses tipos de dicas que a gente sugere, né, para que haja esse alinhamento realmente do estudante com a escola. E aí, outras dicas para vocês prospectarem novas escolas seriam listar escolas da cidade, ver com os voluntários ou com as famílias se eles indicam alguma escola específica, até justamente para atender aquela questão de proximidade com a escola. Então, às vezes, na família tem já filhos e eles já estudam em uma escola, isso pode facilitar, né, essa entrada do AFS naquela instituição, e procurar saber, né, quem é aquele responsável pelo ensino médio daquela escola e qual é o e-mail, e entrar em contato com eles, tentar agendar uma reunião o mais breve possível, né, porque assim como para a família hospedeira, é super importante que essa colocação seja feita com antecedência, né, até para que a escola se prepare, enfim, que a gente possa providenciar as documentações e tudo mais. Então, essa reunião com a escola, os voluntários, vocês podem se preparar a partir, vocês podem dar uma olhada no nosso site, tem um espaço específico com perguntas frequentes de escolas, e vocês podem ver o que elas realmente, em geral, têm dificuldades ou têm dúvidas, e também o manual de colocação que a gente vai disponibilizar para vocês em breve, que tem tudo isso, assim, detalhadamente que a gente está falando nesse webinar, né? Então, vocês podem ler com bastante atenção esses tópicos e se preparar para se reunir com a direção ou a coordenação da escola. E, no caso, se a escola já recebeu intercambistas em outros ciclos, é super importante fazer com elas esse feedback, né? De como é que foram as experiências anteriores e ver quais são as expectativas dela para esse novo ciclo, né? Porque às vezes muda de direção, muda de coordenação, e a gente precisa alinhar se está tudo certo, se eles têm alguma dica para o próximo ciclo de como vão querer trabalhar. E no manual de colocação também eu escrevi o exemplo de um projeto lá do FS da Bélgica Flandres, que conecta bastante o intercambista, né, a colocação do intercambista com a escola, com a turma específica que vai receber. Então, depois vocês podem dar uma lida melhor sobre esse projeto, mas é basicamente, antes da chegada do intercambista, eles já consultam a turma qual seria o perfil desse intercambista, já fazem atividades antes da chegada e, por exemplo, no momento do aeroporto, já vão alunos, futuros colegas daquele intercambista para recepcionar. Existe todo um acolhimento da escola para com o intercambista, não apenas acolhimento da família, né? Então, é super bacana, eu achei bem interessante, e depois eu posso passar esse material para vocês. Com certeza vai estar lá no manual de colocação, vocês podem ler com mais calma, mas é super interessante e, de repente, vocês podem se inspirar e desenvolver algo semelhante, né, no comitê de vocês. Ainda na questão, né, antes da chegada do intercambista, a gente tem que confirmar a colocação na escola com o ok do diretor, ou do coordenador, ou do reitor, se for uma escola federal. E quando ele dá o ok, né, a gente envia para eles informações específicas, né? A gente tem um guia para educadores, que tem bastante dicas e é super prático. A gente tem uma versão em PDF que vocês podem mandar por e-mail para as escolas, e também listar quais são os documentos que a escola precisa assinar e preencher, né? Porque são, acho que, basicamente 3 e tal, e cada um tem um detalhe específico, e o comitê precisa passar para a escola uma assistência, né? Ajudar eles a se localizarem quais são os documentos, quais são os prazos para isso, e também informar para eles o que é que o FS oferece para o intercambista, no caso, os livros, o transporte escolar e o uniforme escolar, que é o intercambista mesmo que vai ser responsável por comprar.
E outra dica importante seria que a gente compartilhe, né, com a escola qual é o calendário de atividades do UFS, né? Porque com isso a gente pode, de repente, ter alguém na escola que queira participar, que queira se tornar voluntário, ou até mesmo a própria escola pode ceder espaço para a gente realizar atividades no seu espaço, enfim. E outra coisa super importante é que é preciso agendar, né, junto com a escola, uma data para a orientação pré-chegada para as escolas. Que a gente teve até um webinar na semana passada sobre isso. Vamos divulgar nesse informativo semanal dessa semana esse webinar que foi gravado, e vocês podem também acessar e assistir, caso nunca tenham realizado e queiram ter informações para desenvolver no comitê de vocês. Mas é super importante que essa orientação também seja realizada, assim como para as famílias, tá? Para que todo mundo esteja alinhado e que saiba mais ou menos o que é esperado e ter uma gama de informações para ajudar a experiência a se desenvolver da forma melhor possível para todo mundo. Durante a experiência, assim como algumas escolas reclamam, né, que os voluntários chegam nas escolas solicitando vagas e depois abandonam elas. Isso é uma coisa que a gente espera que não aconteça. Precisa ter esse comprometimento. Como eu falei, é uma parceria. A gente precisa estar constantemente visitando as escolas, vendo se está tudo bem, se eles têm alguma solicitação, se eles têm alguma questão que precisa ser resolvida, e até mesmo sugerir que sejam realizadas atividades, aproveitando ao máximo aquele intercambista que está ali. E eu coloquei aqui, né, que nos primeiros dias, imagina só, se tem um intercambista que vem de tão longe, que não sabe o nosso idioma perfeitamente, ele tem muitas dúvidas, até mesmo de localização dentro da escola. Então, é preciso que o comitê tenha esse apoio, né, ofereça esse apoio para o intercambista, seja o conselheiro ou qualquer outro voluntário que acompanhe, né, na matrícula, na escolha da turma, das matérias, e faça esse primeiro contato para que o intercambista se sinta acolhido, né, se sinta pertencente àquela escola e não fique com vergonha, não fique perdido, né, naqueles primeiros dias. Então, é preciso apresentar também o intercambista para a turma, para os professores. Isso é super importante para que ele não se sinta alguém indesejado naquela escola ou se sinta totalmente vulnerável, enfim. E outra coisa super importante é que seja conversado com o colégio, com o próprio intercambista, como é que vai ser essa avaliação dele, principalmente nos primeiros momentos, nos primeiros meses, quando ele não tem um português, assim, claramente fluido, enfim. É preciso alinhar isso com a escola, com os professores, e passar essa informação para o intercambista. Alguns intercambistas têm necessidade de, como é que fala, das notas e conceitos, de validar, então eles precisam ter mais atenção ainda, porque precisam fazer as provas, precisam cumprir tudo isso direitinho. E também, como eu já falei, esse suporte contínuo para a escola é super importante. Para que, por exemplo, no futuro, quando você for solicitar novamente uma vaga na escola, a escola esteja aberta, e quanto mais tiver professores, coordenadores, pessoas que trabalham na escola, que estejam conhecendo o que é o UFS, qual é a nossa missão, conhecendo o nosso trabalho, que é um trabalho sério e de qualidade, é muito mais fácil da gente conseguir renovar esse contrato, renovar essa parceria. E o depois, né, aqui a gente na SE, a gente envia para as escolas uma avaliação da experiência, né, uma pesquisa, e a partir desse ciclo a gente já vai mandar para vocês quais as escolas avaliaram a experiência e o que é que foi positivo, o que é que eles sugerem para cada comitê, então acho que é importante também. Mas além disso, a gente sugere que os comitês convidem professores, coordenadores e o público da escola para uma reunião de feedback, para ver realmente como é que foi para eles aquele ciclo,
se eles têm alguma dúvida, sugestão, e também para que eles possam participar de eventos locais, assim, digamos que vai haver uma despedida do intercambista, ou algum momento de reflexão, enfim, que eles também possam ser convidados e se sintam parte dessa experiência do AFS, né? Não apenas como sendo usados para a conquista da vaga, enfim, para que eles se sintam parte desse efeito AFS. Então, era basicamente isso que eu tinha para passar para vocês. A gente agora vai abrir... Acho que ninguém colocou perguntas por enquanto, mas a gente poderia colocar, acho que uns 10 minutinhos para quem quiser, né? 10 ou 5 minutinhos para quem quiser trazer alguma dúvida. A gente está aqui disponível para falar com vocês, se vocês quiserem escrever algo no chat. Deixa eu só ver aqui se alguém... ninguém por enquanto falou, mas vocês também podem dar feedbacks de como é que foi participar do webinar, se todo mundo se atendeu à expectativa de vocês. E só para a gente finalizar mesmo. Eu queria só dizer também que nós vamos abrir a campanha de recebimento no dia 24. Haverão algumas mudanças para esse ciclo, algumas mudanças muito importantes, mas no dia 24, quando liberarmos os applications, nós vamos também mandar a normatização de recebimento, e lá vão ter todas as informações do que mudou, de como funcionará desse ciclo em diante, e muito provavelmente, bom, esperamos pelo menos, enviar junto com a normatização o novo manual de colocação do estudante, que está sendo revisado por nós aqui no escritório, pela Fernanda Agassawara, pela Juliana Paranhos, a Silvia Arcelini e por mim. E bom, esse manual tem basicamente o que a gente falou aqui no web, né? Então vai ser de muita valia para vocês, vai ser muito útil. O Lisandro perguntou aqui se a gente tem algum modelo de documento para fazer o primeiro contato com as possíveis escolas hospedeiras. Temos sim, Lisandro, eu posso passar para você um modelo de e-mail que lista, digamos, as oportunidades que a gente oferece para as escolas. Tem também, além do corpo do e-mail, tem uma apresentação básica para as escolas que não são parceiras ainda, né, que apresenta um pouco o AFS e o nosso trabalho. E, além disso, esse manual também que a gente está acabando de estar revisando para poder disponibilizar para vocês, ele está bem detalhadozinho também. Eu coloquei nessa parte de, antes da experiência, todo esse passo a passo, até do que vocês podem falar durante a reunião com as escolas, enfim. Então, basicamente esse esse manual de colocação, ele vai contemplar isso, mas também eu posso te passar esse e-mail, vou anotar aqui para te passar esse modelo de e-mail e a apresentação básica para as escolas potenciais parceiras, tá bom? A Grazi falou aqui que foi boa a oportunidade e a experiência. O Francisco... estamos planejando realizar o AFS Day numa possível escola hospedeira. Qual tipo de atividade vocês sugerem para esse evento? Eu acho que o AFS Day é mais uma questão de divulgação, né? Eu acho que vocês podem, de repente, fazer um stand, né? E colocar nossos panfletos e tirando as dúvidas de quem vai surgindo, enfim. Ou também, se vocês quiserem fazer alguma atividade mais experiencial, depende bastante de quantas pessoas vocês esperam para essa atividade. Então, se você, de repente, quisesse ter uma conversa comigo, eu posso estar passando para vocês algumas atividades. Se for, por exemplo, numa sala de aula com 20 pessoas, você pode fazer diversos tipos de atividades. Se for com 50 pessoas no auditório, tem outras tantas. Então, eu posso, de repente, explanar com você melhor quais tipos de atividades. Posso até te passar o material do Orienta Brasil, que você também pode... É um manual que você pode
ver atividades específicas e você pode adaptar para aquele público específico. A Silvia quer falar? Vou abrir aqui para ela. Eu estava pensando, de repente, é sempre legal levarem estrangeiros, né? Nessa Sim, mas a questão é que para o Francisco ele é uma nova representação, então ele não tem nada. A própria região poderia ver com os outros comitês da região. Porque qual que é o comitê mais próximo? Fortaleza, de repente? Não sei. Mas assim, na região Nordeste tem muito comitê, né? Que recebe, pode ver com os presidentes de comitê ou com a diretora regional, né, a possibilidade de levar o serviço para o evento da escola, porque os intercâmbios são os melhores representar o projeto PSE, né, como japonês ou tailandês, está falando português. Acho que pode ser muito legal para a escola, para ver realmente, né, que dá certo. Principalmente para vocês que nunca receberam, de repente ser esse chamariz realmente, né? Acho que é uma ótima dica da Silvia. Não sei quando é que vocês estão planejando esse evento, Francisco, mas de repente você pode checar com os comitês mais próximos ou até com o diretor regional de vocês, no caso da diretora, a Aninha. Com certeza ela vai poder te ajudar nessa empreitada, porque para a gente é super importante, né, tá divulgando o AFS, enfim. Francisca, vou anotar aqui seu e-mail para te encaminhar essa apresentação, esse modelo de e-mail para as escolas. Acho que é isso. Mais alguém tem algo para comentar? Acho que foi muito prazeroso para a gente aqui, né? Tá esclarecendo essas questões para vocês e a gente continua à disposição por e-mail, por telefone e sintam-se sempre à vontade para nos contatar. Obrigada pelo tempo, né, que vocês dedicaram para a gente. Também uma discussão muito ocupado, então realmente a gente é importante você aparecer, opinar. E como a Ju falou, qualquer dúvida, qualquer coisa, pode entrar em contato. E esse webinar foi registrado. Aí a gente pode divulgar o link, né, para os usuários do comitê que queiram comparecer. Obrigado, pessoal. É muito bom sempre ter contato com os voluntários, voltar a lembrar um pouco dos velhos tempos. E obrigado pelo tempo que vocês disponibilizaram, pelo interesse de vocês. E como as duas já falaram, se vocês tiverem alguma questão, alguma dúvida, alguma coisa, é só falar com a gente. De recebimento, mais especificamente, não tenham nenhum impedimento, podem falar comigo no Facebook, em qualquer momento, através de telefone, e-mail, o que vocês acharem melhor, tá? Muito obrigado.